afinal, quais são as atividades da manutenção autônoma? O que o operador ou que o técnico de manutenção precisa fazer para ser considerado manutenção autônoma? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Modular Cursos. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor David, responsável pela área de gestão da manutenção e gestão industrial. No vídeo de hoje, nós vamos falar então sobre a manutenção autônoma e quais são as suas principais atividades. Se você é dessa área da manutenção, se você é operador de qualquer máquina, equipamento, enfim, essa aula com certeza vai te ajudar bastante a entender quais são essas atividades e como conseguir aplicá-las na prática. Antes de ir para o conteúdo, é claro, eu preciso pedir para você se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar o seu like, comentar no vídeo para saber se esse conteúdo está sendo legal para você, se a gente precisa trazer mais conteúdos assim, porque isso ajuda bastante. E não esquece, claro, de marcar o sininho para receber as notificações. Mas não vamos enrolar e agora a gente precisa falar sobre quais são essas atividades da manutenção autônoma. Primeiro, a gente precisa lembrar que a manutenção autônoma é aquela ao qual o operador ele tem a autonomia de executar determinados serviços de manutenção no seu equipamento. Precisamos lembrar também sobre o que era manutenção, né? Manutenção não vem de consertar, não vem de reparar. Manutenção vem de manter. Então a ideia da manutenção é a gente manter o nosso equipamento em perfeitas condições de uso. Quando eu digo perfeitas, né, em relação ao que a gente deseja do equipamento. Então o equipamento ele tem que estar satisfatório para aquilo que a gente precisa. Nós precisamos manter ele nesse estado satisfatório. Ok? Então a manutenção autônoma é quando o operador ele tem autonomia para fazer determinados serviços a fim de manter o bom funcionamento do seu equipamento. Mas quais são essas atividades que ele precisa fazer, não é verdade? Será que são atividades difíceis? Será que são coisas demoradas, complexas, perigosas? Então é isso que nós vamos conversar aqui, falar um pouquinho sobre esse conjunto de atividades que fazem parte da manutenção autônoma. Então se você é um operador de equipamento, essas atividades vão te ajudar a você extrair mais qualidade dos seus equipamentos, vão te ajudar a extrair uma performance maior. Com certeza o seu equipamento ele vai falhar muito menos, ele vai operar muito mais, e essa é uma das vantagens, né, da manutenção autônoma, e com certeza isso vai trazer destaque para você e vai aumentar a competitividade da sua empresa, o que é algo realmente muito interessante. Inclusive consegue uma bela redução de custos aí de produção e de operação. Agora, se você trabalha na área da manutenção, é fundamental você entender quais são essas atividades, afinal a manutenção precisa dar suporte ao manutentor autônomo, né? Na manutenção autônoma, a gente que é da manutenção precisa dar um suporte para que o operador ele possa executar as suas atividades de uma forma satisfatória. Mas como ele vai executar de forma satisfatória essas atividades? O primeiro passo é saber quais são essas atividades. Então não vamos enrolar e vamos começar, porque são várias essas atividades, tá? No geral são atividades simples, pequenas, que não exigem uma competência técnica muito grande, né? Lembrando que quando exige essa competência técnica, quando exige um conhecimento mais apurado, ferramentas mais apuradas, técnicas mais apuradas, aí sim a gente chama o pessoal do time de manutenção, que daí eles vão intervir no equipamento com as técnicas corretas. Então o manutentor autônomo, a pessoa que trabalha com manutenção autônoma, o operador, ele vai fazer atividades simples a fim de manter o seu equipamento. E a primeira atividade é a correta operação do seu equipamento ou da sua máquina. É simples, mas a gente precisa começar pelo simples, o óbvio, né, precisa ser dito. Quando a gente fala em correta operação do equipamento, na cabeça do pessoal da operação, da produção, é em relação à correta operação para produzir, a correta operação para fazer o processo produtivo, né? Como que vai fazer o setup, como que vai organizar a máquina, qual que vai ser o lote, a wave, o que que vai sobrar de material, o que que vai ser processado ou não, qual que vai virar a WIP, enfim, os tempos, os métodos que vão ser usados. Do ponto de vista da operação, corretíssimo, é isso mesmo, correta operação do equipamento. Mas eu te pergunto, e qual é a correta operação do equipamento do ponto de vista da manutenção? E isso já começa a mudar um pouquinho o jogo, não é verdade? Porque do ponto de vista da operação do equipamento, do ponto de vista de manter o equipamento funcionando bem, de alongar o ciclo de vida do equipamento, aí a gente vai precisar de outras atividades, não só olhando para o lado operacional. Nós vamos precisar fazer inspeção, saber se aquele equipamento ele precisa ser ligado a cheio ou a vazio, qual é a forma correta de ligar
carregar, se precisa desvaziar o equipamento antes, se a gente precisa, sei lá, colocar um fluido lubrificante, se precisa estar num determinado nível, qual é a velocidade de operação que ele tem a maior vida útil, aonde que é a faixa que tem mais problemas. Isso é saber operar o equipamento do ponto de vista de manutenção. E às vezes a operação, a produção esquece disso. Lembrando que o equipamento ele é feito para durar um longo tempo, né? Para trazer um LTV muito alto, né? E o lifetime value, o valor do ciclo de vida, do tempo de vida desse ativo, ele tem que ser muito grande, ou seja, ele precisa estar sempre disponível, sempre produzindo bastante durante um longo período para que a gente possa recuperar o investimento desse produto e que o custo possa ser diluído, né? O custo de operação, o custo com a depreciação, enfim, são vários fatores. Mas prestar muita atenção em como operar o equipamento do ponto de vista da manutenção. E aí cabe ao time de manutenção fazer os procedimentos, explicar, treinar, entender, estabelecer os padrões, o que é a correta manutenção do ponto de vista da manutenção, de manter o equipamento funcionando de forma adequada e desejada. Agora, a segunda atividade é de fazer registros das ocorrências. Por que é preciso fazer o registro das ocorrências, né? É preciso registrar se houve alguma falha, algum defeito, pane, erro, se houve alguma anomalia do processo no equipamento, se foi identificado algo estranho, tá? Além, claro, do operador já precisar fazer esse mesmo registro aí, por exemplo, de peças de não conformidade, né? De quantidade produzida, do lote que foi produzido, do tempo de produção, marcar os horários de início e término de produção, enfim, quando que foi trocado o material, peça, fazer todo um apontamento também de refugo, cavaco, enfim, tem várias coisas que ele já precisa fazer o registro. E aí agora ele vai precisar fazer também a atividade de registrar ocorrências de anomalias, de problemas. E aí não basta só fazer isso, aí a gente já entra no terceiro ponto, que é preciso também tomar ações em cima disso. Então uma outra atividade é, além de fazer o registro, também ter ações em cima desse registro. Então ele precisa falar se essa ocorrência que foi marcada, é preciso chamar o time de manutenção? Às vezes não é preciso, às vezes ele mesmo pode corrigir o problema, às vezes pode ser inserido a resolução desse problema num plano preventivo, num plano de lubrificação, né, numa rota de inspeção, num plano de limpeza, pode talvez ser diminuído a periodicidade dessas atividades, ou seja, existe uma série de ações que a gente pode fazer para dar uma tratativa em cima dessa ocorrência que foi registrada. Agora, a quarta atividade é a gestão visual. Cabe também ao manutentor autônomo, né, ao operador desse equipamento, fazer uma correta gestão visual ou uma gestão à vista. Mas o que é a gestão à vista? A gestão à vista, né, nada mais é do que informativos visuais espalhados pelo ambiente operacional, aonde qualquer pessoa que estiver circulando por aquele ambiente operacional, ao ver, né, um determinado informativo, possa entender e facilmente interpretar, tá, de forma quase que empírica o que está sendo falado. Por exemplo, né, coisas cotidianas assim de gestão à vista é um quadro mostrando como é que está a evolução da produção, é um quadro mostrando, por exemplo, horários, agendas, cronogramas, qual produto que está sendo produzido, qual é a safra que está sendo colhida, qual que é o fruto que está sendo colhido, o que está passando pela máquina, o que está sendo processado, qual é o alimento que está sendo feito, qual é a técnica, quem é que está fazendo, se está atrasado, se não está, se está tendo muitas falhas, se não está, né? Se o equipamento está rodando, se está parado, enfim, tudo isso, quando ele é visual e ele é fácil de interpretar, geralmente com bastante cores, bem diversificado, com alertas e tal, isso tudo a gente chama de gestão à vista, gestão visual. Vou pedir para o editor deixar aí uma imagem de uma fábrica ou de algum local operacional aonde tem esse tipo de ferramenta que é da gestão visual, da gestão à vista, para ficar mais claro para vocês. Então, o manutentor autônomo, ele precisa também cuidar dessa parte de gestão à vista. Por quê? Porque ele precisa manter o equipamento dele com aquelas atividades que ele precisa fazer muito bem mapeadas e descritas. O que ele precisa fazer, quais são os pontos que precisa lubrificar, quais são os pontos de limpeza, quais são as atividades que ele tem que fazer, quais foram as ocorrências que marcaram, tem um quadro lá de ocorrência, tem alguma coisa que mostra o que ele está fazendo. Isso é muito interessante, é muito útil e ajuda demais o
pessoal da manutenção, mas também ajuda demais a própria gestão do operador, porque o objetivo da gestão à vista nada mais é do que facilitar a gestão de uma forma geral. Então, se a gente usa a gestão à vista de uma forma a facilitar o nosso ambiente operacional, que todos possam entender, isso, claro, vai acabar facilitando tanto para o time de manutenção, né, para os manutentores, quanto para o pessoal da operação, visitantes, gestores, os que são operadores dos equipamentos, mas não fazem parte, né, dos operadores autônomos. Então, tudo isso vai ajudar bastante e é uma atividade. Manter isso funcionando, manter esses quadros atualizados, manter todo esse padrão funcionando bem, é uma atividade muito importante que ajuda aí no engajamento do time como um todo e ajuda também a alavancar os resultados. Agora, o próximo ponto é o monitoramento por meio dos 5 sentidos do inspetor. Falando agora sobre inspeção, tá? Quando a gente vai fazer a inspeção, a gente sempre pode pensar nos 5 sentidos que o inspetor precisa ter. Quando a gente fala nesses 5 sentidos, são 5 atividades também relacionadas à manutenção autônoma que estão dentro de uma atividade maior, que é a atividade de inspeção, correto? E quais são os 5 sentidos? É o visão, tato, audição, olfato e paladar, correto? É uma forma bem fácil, bem didática de a gente aprender como fazer uma inspeção. Como que eu uso a visão na minha inspeção? Para ajudar a ficar mais fácil, vamos pensar no motorista de um caminhão, por exemplo, no motorista de um veículo de uma frota. Esse exemplo é interessante por quê, pessoal? Porque geralmente o motorista, ele já é um operador autônomo. Ele já faz algumas atividades de manutenção autônoma. Por exemplo, quando ele vai pegar um carro, um veículo, um caminhão para fazer uma jornada muito longa, é muito comum que ele faça inspeções antes de pegar esse veículo. Verifique ali se está tudo funcionando bem, se está tudo correto. E ao longo da jornada, ou seja, ao longo da operação desse veículo, ele também vai fazendo várias atividades de manutenção autônoma. Por exemplo, ele vai reabastecendo o seu veículo, verificando o óleo, verificando a pressão dos pneus, enfim, ele vai verificando o painel do carro, se tem alguma luz de emergência que acende, alguma coisa que sinaliza que tem um problema. Se tem um problema, ele para, ele olha e tenta entender o problema. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente fala de gestão de frota, por exemplo, a maioria dos motoristas, eles já empiricamente, né, eles já executam várias atividades da manutenção autônoma. E isso é bem legal e a gente pode aprender bastante com esse exemplo. Então vamos lá, voltando, pensando no nosso motorista, que ele vai fazer a manutenção autônoma do seu veículo durante uma viagem, para entrega de um produto, enfim, né? Vamos pensar nesse cara. Ele vai ter que fazer a inspeção do veículo, ele vai usar esses 5 sentidos. Como que ele usa a visão? Ele pode usar a visão, por exemplo, para saber se tem algum vidro, alguma trava que está fechando ou não. Ele pode ver se tem alguma lâmpada que está queimada ou não, que ele precisa trocar, né, para não andar com uma lâmpada queimada. Por exemplo, visualizar se a pressão do pneu está adequada ou não, se o pneu está murcho ou não. Então existem várias atividades que ele pode fazer, várias inspeções, né, que ele pode fazer de forma visual. Contato, por exemplo, ele parou para abastecer, ele pode colocar, por exemplo, a mão em cima ali do capô da parte frontal do veículo para ver se a temperatura está ok ou não. Às vezes está muito quente, né, sinal, por exemplo, que pode estar faltando água, óleo, enfim, o motor pode estar sobreaquecendo. Então, pelo tato, a gente consegue inspecionar a temperatura. E claro que um bom motorista, um bom operador desse veículo, quando ele está treinado e habilitado, ele vai conseguir identificar se aquela temperatura é normal ou não, que vai muitas vezes conseguir até tomar uma atitude para correção desse problema. Então, por meio do tato, ele consegue verificar a temperatura. Outra coisa que a gente consegue fazer pelo tato, por exemplo, é verificar a pressão do pneu, né? Geralmente a gente dá uma olhada, ver se ele está meio murcho e depois a gente vai lá com o pé, né? Faz uma forcinha lá para ver se realmente está com uma pressão adequada ou não. E isso também é a inspeção pelo tato. E pela audição, quando a gente vai dar a partida no carro, a gente já consegue ver se o motor tá legal ou não. Se a gente está andando, consegue ver se tem algum barulho, alguma coisa no eixo, alguma coisa trepidando fora do normal. Então a nossa audição é espetacular para a identificação de problemas. Uma audição treinada, uma audição que sabe distinguir os problemas, pode identificar uma anormalidade bem pequena, bem inicial lá no motor, por exemplo, e isso já ser um alerta para corrigir esse problema antes que se torne uma falha. Então, através de uma audição bem treinada, a gente pode identificar vários itens ali do carro. O próximo seria o olfato. Puxa, mas como que a gente pode aplicar o olfato no carro? Quando, por exemplo, queima a embreagem, aí a gente dá para sentir aquele cheiro da embreagem, o cheiro de borracha queimada, se por acaso está arrastando a borracha, do pneu no asfalto, enfim, a gente consegue sentir às vezes um cheiro queimado de um
componente, de um fusível, de um relé, enfim, são inúmeras as coisas que a gente pode sentir através do cheiro. É uma forma também de a gente entender o funcionamento do carro e fazer essa inspeção. E o paladar. Puxa, agora que vem, né? Como que a gente faz uma inspeção utilizando o paladar? Então, na verdade, nesse caso, a gente não é o paladar no sentido de provar, mas é no sentido de usar a nossa língua para comunicar problemas. Porque não adianta a gente descobrir, fazer uma bela inspeção, identificar todos esses problemas e não atuar, não fazer nada, não relatar. Então, quando a gente fala de usar o paladar, né, o nosso quinto sentido, a gente está falando em usar o nosso poder de comunicação, seja verbal, falando, usando nossa boca, a nossa língua, seja então relatando, talvez por escrito, mas a gente nunca pode deixar de relatar o que a gente encontra nas inspeções. Então, uma das principais atividades da manutenção autônoma é a inspeção, e a gente faz isso usando os 5 sentidos: visão, tato, audição, olfato e a nossa língua comprometida em falar a verdade e relatar os problemas. Depois nós temos outras 3 atividades muito importantes que nós vamos falar. É a lubrificação, limpeza e reaperto. Por que lubrificação? Porque a lubrificação ela é fundamental para a redução do atrito, muitas vezes por resfriamento, e evita as perdas, geração de energia, alguma coisa que pode acabar reduzindo o tempo de vida, a operação do meu equipamento, a qualidade, às vezes fazendo com que o meu equipamento ele tenha que se esforçar ainda mais para entregar aquilo que está sendo exigido dele. E é fácil fazer uma lubrificação, né? A gente pensa no carro, a gente vê que isso é simples, né? Repor o óleo, ver o nível do óleo, muitas vezes o nível de água a gente precisa repor também. Então é algo que a gente já faz empiricamente, a gente precisa também no nosso equipamento, dentro das nossas atividades, também fazer esse processo de lubrificação, entender quais são os níveis, qual o lubrificante que eu preciso usar, qual é o ponto correto de fazer a lubrificação, se eu vou usar uma graxa, um lubrificante mineral, um lubrificante vegetal, sintético. Então preciso saber tudo isso para fazer uma correta lubrificação. Limpeza é um dos principais problemas quando a gente está falando aí de manutenção. Por quê? Porque a sujeira causa muita falha. A falta de limpeza leva a muitos problemas, a muitas anormalidades que acabam se tornando falhas. Então, um ambiente limpo e organizado é fundamental. Quando eu falo ambiente, não estou falando só do equipamento, tá? Você já imaginou entrar num carro e dirigir com o para-brisa todo sujo que não dá para ver nada? Isso com certeza vai gerar uma falha, vai gerar um acidente. Então a gente precisa garantir que o para-brisa está bem limpo, os espelhos retrovisores estão limpos, que a gente consegue olhar, e isso melhora a nossa parte operacional. Mas isso é a limpeza por fora do veículo, né? E a limpeza dentro do veículo ajuda a manter a saúde do nosso motorista. Um carro bem limpo por dentro aumenta a autoestima da pessoa, do motorista, né? Isso diminui as distrações que podem acontecer e aumenta a sensação de segurança, de limpeza, de higiene. Quando a gente agora pensa, por exemplo, na indústria, é a mesma coisa. Um equipamento bem conservado, bem limpo, e um ambiente à nossa volta bem limpo, bem conservado, aumenta a autoestima do operador, diminui distrações, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, engaja as pessoas. Por isso que limpeza é fundamental. E o reaperto é uma atividade simples, mas muito importante. Quando a gente vai fazer uma viagem longa de carro, né, ou de caminhão, enfim, às vezes é comum a gente verificar se a pressão lá do parafuso que prende a calota na roda, se ela está numa pressão adequada, se está boa, para não haver um acidente no meio do caminho, né? Se desprender aí uma roda pode causar um baita acidente. E quando a gente fala de equipamento, isso é bem comum, né? Porque o equipamento ele trepida, ele trabalha, ele esquenta, ele resfria, ou seja, ele dilata e retrai. Acontecem várias coisas ali que muitas vezes vai afrouxando um parafuso, um componente, um rebite, algo assim. E aí com o tempo pode ser que caia uma peça, um componente, pode ser que comece a dar muita trepidação, muita vibração. Isso pode acabar reduzindo a qualidade, né, da produção. Enfim, várias coisas dessas podem acontecer. Então é muito importante a gente fazer o reaperto desses elementos para evitar acidentes, para evitar perdas de qualidade de produção. E além disso, que essas são as principais atividades, existem algumas atividades secundárias que são fundamentais, como por exemplo elaborar aí planos, né, dessas rotas que vão ser feitas, dos procedimentos para serem feitos, de qual deve ser a regulagem, qual é a pressão, reparo, porque o manutentor autônomo ele vai estar fazendo isso diariamente, constantemente. Então cabe a ele também otimizar esses processos, melhorar esses procedimentos para que cada vez mais, né, fique mais seguro, fique mais preventivo e isso aumente aí a vida útil do nosso equipamento. Para tudo isso é preciso muito treinamento, muito esforço, dedicação e energia. Mas quando a gente faz tudo isso e emprega isso, vocês vão ver que a quantidade
quantidade de falhas, de problema que acontecem na máquina vai cair muito. E isso vai dar aí para a manutenção, né, para o setor de manutenção, a oportunidade de trabalhar em atividades mais peritas, mais específicas, que vão ajudar o equipamento a render ainda mais. Então, no final das contas, todo mundo sai ganhando e vale super a pena. E como a gente viu aqui, a gente viu várias atividades da manutenção autônoma, nada é extraordinariamente complexo, são todas atividades simples de fazer, que requerem um pouquinho de cultura, um pouquinho de cuidado, que as pessoas estejam engajadas para realizar essas atividades, mas que com certeza vai trazer um benefício danado. Se você gostou desse conteúdo do vídeo de hoje, por favor, compartilhe esse vídeo, clique aqui para se inscrever, marque o vídeo como gostei, deixe sua opinião. Puxa, ficou faltando alguma atividade? Comenta aqui para mim qual outras atividades vocês têm aí na empresa de vocês, no dia a dia de vocês, para a gente também trocar uma ideia. Vai ser bem legal poder conversar um pouquinho com vocês, saber um pouquinho da opinião de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.